possa estar em nossos corações, não é? Possamos agradecer também a Deus, aos espíritos amigos da casa de Leon Denis, especialmente Baltazar, o nosso diretor espiritual, por me permitirem mais uma vez estar aqui, não é, junto a vocês, ocupando a tribuna, para nós podermos estar conversando acerca desse grande amigo que foi e que é, não é, o Senhor Jesus. Há cerca de 10 dias atrás, estava eu aqui na tribuna falando sobre a vinda do Senhor Jesus, não é? Muito bom nós podermos falar desse irmão. E hoje estamos aqui para continuarmos a conversar sobre o Senhor Jesus. Só que ele já nasceu, né? Nós comemoramos ontem o Natal, o nascimento de Jesus. Então, nada mais justo que hoje nós possamos falar de Jesus de outra forma, né? De forma a estar convivendo conosco, trazendo a sua palavra de sabedoria, para que nós todos pudéssemos estar aqui hoje desfrutando da liberdade, desfrutando das verdades que ao longo do tempo nós fomos absorvendo, nós fomos adquirindo, não é? Todos nós temos que agradecer muito a esse irmão que tanto nos auxiliou e continua a nos auxiliar. Então, o companheiro Iandaiá, né, ele traz essa página falando sobre graduação do conhecimento, né? Então, talvez vocês tenham lido assim com mais vagar, no momento em que estavam aí aguardando o início da reunião, devem ter observado que o irmão Iandaiá, ele, em alguns momentos, ele fala que tudo tem um momento certo, né? Que todos nós recebemos conforme o nosso grau de conhecimento, recebemos conforme nós vamos nos aprimorando, vamos evoluindo como espíritos, para podermos conhecer, não é? Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é referente ao nosso lado moral. Então, o título, né, da nossa página é Graduação de Conhecimento. Então, ele vem dizendo que desde o início, né, da nossa formação, nós vamos adquirindo realmente conhecimentos, até o momento que nós chegarmos a ter o conhecimento de Jesus, que foi um espírito puro, que foi o espírito mais esclarecido que esteve aqui entre nós. Então, desde todos os tempos, nós vamos, de alguma forma, amadurecendo em nós o nosso lado moral. Mesmo no tempo em que ainda estávamos na condição de um planeta primitivo, nós já tínhamos, de alguma forma, a intuição de que existia um Deus, existia alguma coisa acima de nós, que deveríamos estar ali a reverenciar esse que estava, né, acima de nós. Não que nós tivéssemos a compreensão que temos hoje de um Deus, né, criador de todas as coisas, de um Pai amoroso, de um Pai infinitamente bom para todos nós. Gente, me desculpe, mas esse microfone hoje, ele não está como de costume, ele já caiu aqui, vocês me desculpem, mas eu acho que ele vai cair de novo. Mas vamos tentar mantê-lo aqui. Bom, então, esse Pai, né, extremamente bom e justo, hoje nós já temos o entendimento, mas... Obrigada, Alex. Na época primitiva, nós ainda não conseguíamos ver dessa forma. Então, adorávamos tudo aquilo que era manifestação da natureza. Nós achávamos que o raio era Deus, que a chuva era Deus. Então, de alguma forma, nós queríamos nos ligar a esse ser superior, mas não compreendíamos como é que iríamos fazer isso.
E à medida que fomos crescendo, que fomos evoluindo como criaturas, fomos nos aproximando mais, vamos dizer assim, desse Deus que hoje nós conhecemos. Então, nós vemos povos antigos, como o povo egípcio, o povo maia, né? E tantas outras culturas que já tinham um pouco mais de entendimento a respeito da divindade, mas que ainda confundiam os deuses. Né? Então, se a gente vai na história e procura a história do povo egípcio, nós vamos ver deuses que são metade criaturas humanas, metade animais. Nós temos agora a visita do gatinho, não se assuste, eu estou avisando para que ninguém se assuste. Né? Até o gatinho está aqui prestigiando o nosso estudo. Então, nós vamos vendo essas manifestações nossa, humana, em relação à divindade. Mas ainda não era isso. Nós ainda não tínhamos o conhecimento. Né? E como diz aqui Yandayá, o conhecimento vai sendo gradual. E nós vamos percebendo que mesmo nessas civilizações antigas, eles já tinham algumas ideias que hoje, para nós, são uma realidade. Então, nós vemos os egípcios, os maias, com a mumificação daquelas criaturas, né? Principalmente daqueles que eram poderosos, porque eles tinham a certeza absoluta de que eles voltariam a viver. Eles voltariam a viver. Então, precisavam manter aqueles corpos. A ideia da reencarnação já era uma realidade, mas o conhecimento é gradual, como diz, não é o nosso irmão da página de hoje, Yandayá. Então, eles não tinham o esclarecimento que nós temos hoje de que, como espíritos, nós deixamos o corpo físico, aquele corpo vai retornar ao seu caminho natural, de elementos, né, da natureza, vai ser decomposto, vai ser reutilizado para estar, de alguma forma, sendo absorvido pela terra e dando continuidade ao ciclo da vida. Mas eles conservavam esses corpos, achando que o espírito retornaria, né, à vida, ocupando mais uma vez aquele corpo e, além de fazerem a mumificação dos cadáveres, né, dos corpos, ainda guardavam as riquezas, faziam o sepultamento dos escravos, né, da sua corte, para que pudessem todos voltarem à vida e manterem aquela mesma situação de então. Bom, e aí o tempo vai passando, nós, né, recebemos de Deus, né, um outro emissário para poder nos esclarecer, que foi Moisés. Né? Então, Moisés, que foi criado pelos egípcios, né, todo mundo deve lembrar da história de Moisés. Quem não conhece, leia o Antigo Testamento, no livro da Gênese, que vai ter lá a história de Moisés. Então, Moisés, né, foi criado pelos egípcios. Então, ele recebeu as informações da ciência, da religião, né, das ciências da natureza daquele povo. E, mesmo tendo recebido todas aquelas informações, ele era filho, né, de judeus. Ele era filho de hebreus que foram morar, né, com José, olha, antes ainda de Moisés, né, que foram habitar as terras do Egito. Então, Moisés, ele já traz uma outra conotação, uma outra informação, já não mais daquela multiplicidade de deuses
que ele próprio havia observado do povo egípcio. Ele não perdeu a sua essência, né, em relação à religião. E ele tem a noção do Deus único, mas a noção de divindade que Moisés tem é aquela de um Deus seletivo, que escolheu aquele povo, né, o povo hebreu, para poder tutelar, para poder conduzir, para poder fazer com que ganhassem as batalhas, para que esse povo pudesse ser vitorioso em todas as atividades da vida. E esse Deus, além de ser seletivo, era vingativo, né? Era um Deus cruel. Então, para aqueles que não eram não eram o povo hebreu, esses não tinham chance. E nós hoje sabemos que não é dessa forma, mas tudo é a questão do conhecimento. Imagina, aquele tempo, a rudeza do coração daquelas criaturas, se tivessem o entendimento de Deus que nós temos hoje. Eles não conseguiriam caminhar, porque eles tinham a noção de que Deus tinha que realmente ter aquele perfil, né, aquele perfil de crueldade, de maldade, de mando, e não o Deus Pai que nós conhecemos hoje. Não faz nem muito tempo, né? As pessoas que são mais antigas, que eu estou vendo que tem algumas pessoas que são mais ou menos da minha idade, são um pouco mais vividas, devem ter convivido com seus avós, talvez com seus pais, em que os pais não acarinhavam os filhos, a mulher era submissa ao marido, mas isso tudo era o quê? Era uma cultura da época, não vai muito longe não, né? 1800 e alguma coisinha, 1900, então nós que somos um pouquinho mais antigos já passamos, né, pelo século passado, já estamos no outro século. Gente, quando eu penso nisso, eu acho assim, eu nunca imaginei que eu fosse ter a vida em 2 séculos, né? Nós, que somos um pouquinho mais antigos, já passamos por um século e já estamos num outro século. Então, imagina a concepção de família que em 1800 e alguma coisa, no início do século passado, existia. Então, era ainda aquela coisa do mando. Deus não poderia ser diferente, né? E, com isso, nós fomos, de alguma forma, mudando o nosso pensamento, né? Então, conhecíamos Deus como fenômenos da natureza. Depois passamos a conhecer Deus idolatrando figuras que tinham metade do corpo humano, metade do corpo de animais. Isso na nossa cultura ocidental, porque na cultura oriental, ainda hoje, né, nós sabemos que é dessa forma. Só que a cultura oriental, a nossa própria... nós mesmo, como criaturas humanas, não temos tantas informações assim. Porque a nossa história, a história contemporânea, não foi a fundo na cultura oriental. Isso, inclusive, foi tema de estudo do encontro do Livro dos Espíritos, que aconteceu no Carnaval desse ano. Então, nós não temos essas informações com muita precisão, né? Mas nós sabemos que hoje ainda, né, eles têm esse tipo de pensamento. E como a graduação do conhecimento ela é paulatina, né, nós recebemos esse irmão que é o Senhor Jesus, que vem, né, trazendo também o conhecimento adquirido com as leis de Moisés, que foram leis apropriadas àquele tempo, aquelas criaturas, em que, diante desse Deus vingativo, nós precisávamos adorá-lo de alguma forma, nós precisávamos barganhar com esse Deus, fazendo nossas ofertas, nossas oferendas. Então,
diante, né, das faltas que cometíamos, eu estou dizendo a vocês que esse microfone hoje não quer ficar aqui comigo. Bom, então, esse Deus aceitava animais, aceitava, né, as colheitas, os cereais, na forma de barganha. Nós, hoje, ainda fazemos isso. Muitas vezes, quando éramos de outra religião, nós fazíamos ainda as nossas promessas, não é? Se eu conquistar isso, eu ofereço aquilo, né? Então, cada um de nós, de alguma forma, também barganhava com a divindade, igualzinho como lá no tempo de Moisés. E o Senhor Jesus vem, não é, nos trazer novas informações. O Senhor Jesus vem dizendo, né, que Deus é justo, é bom, é misericordioso, é um Pai amoroso, e que nós, não é, precisamos trabalhar os nossos sentimentos, a nossa forma de agir em relação ao próximo, para podermos nos aproximar desse Deus e não mais barganharmos com coisas materiais. Só que Jesus ainda convive com um povo extremamente rude, extremamente difícil, conforme eu falei há 10 dias atrás. As pessoas ainda tinham as divisões da sociedade. Ainda tinham os poderosos, tinham os guerreiros, tinham aqueles que tinham o mando sobre o resto do povo. Então, o resto do povo era o resto do povo. Você era um homem livre, mas se você, de alguma forma, incomodasse a um dos poderosos, você perdia a sua liberdade. Você era conduzido sem julgamento à escravidão. Você era conduzido às galeras para ser escravo, para ser o remador que ia conduzir aquelas embarcações de um lugar a outro. Você era preso sem julgamento. Então, nós ainda éramos extremamente cruel. O Senhor Jesus pegou uma sociedade extremamente difícil, extremamente endurecida, em que o amor não existia entre as criaturas. E aí nós vemos o Senhor Jesus chegando e trazendo nova esperança àquele povo, em que os enfermos, as mulheres, as crianças, os idosos eram discriminados, eram colocados, isolados muitas vezes da sociedade, por não valerem, por não terem a força bruta para o trabalho pesado, para o trabalho escravo, porque não tinham condições de guerrearem, de irem às batalhas. Então, eles eram segregados. As doenças eram muito comuns. Por quê? Não existiam as redes de esgoto, não existiam os hospitais que hoje nós temos. Então, a hanseníase, que no Evangelho fala-se lepra, era uma coisa extremamente comum. E os homens, as mulheres, as crianças que tinham essa doença eram colocados à margem da sociedade e não tinham o direito de sequer entrarem nas cidades para poderem desfrutar da companhia desse amigo chamado Jesus. Porque eles tinham que ficar segregados. Eles não podiam estar junto a todos. E aí nós vemos o Senhor Jesus modificando toda essa estrutura social. Nós vemos o Senhor Jesus falando que todos nós somos iguais perante o Pai. Que todos nós deveríamos nos amar. Ele vem não destruir a lei de Moisés, mas ele vem dizer que nós podemos resumir toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vemos o Senhor Jesus abraçando
aqueles que eram segregados. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo: deixai que venham a mim os pequeninos. Porque as crianças não tinham o direito de estarem na convivência com os adultos, as crianças não tinham o direito de estarem participando, né, das atividades que habitualmente os homens faziam. As mulheres não tinham o direito de estarem convivendo com os homens nas sinagogas. Não, as mulheres tinham, né, o seu local separado para poderem estar ali de alguma forma, não fazendo a adoração a Deus, porque isso era trabalho dos homens, não é? Mas estavam ali, de alguma forma, juntas, não é? Também participando daquelas atividades. E Jesus, não, ele convida a todos para que possam estar junto a eles, recebendo, de alguma forma, o conhecimento que ele já possuía e que nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de conhecer, né? A oportunidade de estarmos a conviver. Existe uma passagem, me desculpem, mas é porque essa passagem me veio agora ao pensamento, em que Jesus conversa com a samaritana. Não consigo dar a referência a vocês, né, mas é no Novo Testamento, em que Jesus se aproxima de um poço, né, que era um poço coletivo, e que a samaritana está lá pegando água na fonte. E Jesus se dirige a ela. Jesus, né, se dirige a ela no sentido de falar com ela. E ela, na mesma hora, fala para Jesus: como se diriges a palavras a mim? Tu sabes que não pode dirigir a palavra a mim, porque o homem não podia dirigir a palavra à mulher. Então, essa é uma passagem bastante interessante. E como Jesus ele veio, né, para poder mostrar às criaturas que somos todos iguais, ele se dirige à samaritana. E é aquela passagem que ele pede água à samaritana e ela oferece a água, né, a Jesus, e ele diz a ela que ele tem a água viva. E quem tomar daquela água nunca mais terá sede. Porque nós todos, como espíritos, temos a sede do conhecimento. E, não é, ele estava querendo dizer isso a ela, não que se tomasse aquela água, ela não precisaria mais beber água, não. A água faz parte, né, da constituição do nosso organismo. Então, nós teremos sempre sede. Nós precisamos estar bebendo água constantemente. Mas ele diz que quem tomasse daquela água, da água que ele tinha a oferecer, não mais teria sede. Então, olha Jesus trazendo para nós, não é, gradualmente o conhecimento da palavra para que nós pudéssemos, não é, caminhar com mais firmeza. E ela, né, dá atenção a Jesus e vai ao povo e fala que ela havia estado com aquele homem e que ele tinha trazido essas palavras para ela. E Jesus, não somente isso, mas fala mais algumas coisas que faz com que ela realmente acredite em Jesus. Então, nós, seguindo aqui, né, no nosso pensamento, vamos observando, né, que Jesus vai trazendo as informações para o povo também acerca de informações que hoje, para nós, são de fácil entendimento, né, sobre a reencarnação. Quando ele fala com o doutor da lei sobre a reencarnação. Quando Nicodemos vai até o Senhor Jesus e fala com o Senhor Jesus: mas, Senhor, eu não consigo compreender
como é que um homem velho pode retornar ao ventre de sua mãe? Da mesma forma que os egípcios guardavam as múmias, achando que iriam retornar à vida, ocupando aqueles corpos, né? Nicodemos também tinha essa dúvida. Como é que alguém, né, velho pode regressar ao ventre de sua mãe? Ele não tinha nem o entendimento ainda de que, não, como é que depois que eu desencarnar, eu posso retornar ao ventre de minha mãe, né? Ele diz, como é que um homem velho pode retornar ao ventre de sua mãe? E o Senhor Jesus diz que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo, através da água, através do Espírito. Então, Jesus estava falando acerca da reencarnação, porque os judeus, eles tinham a noção de ressurreição. Eles tinham a noção de que o Espírito retornaria à vida, mas ainda com aquelas informações equivocadas de que o Espírito voltaria à vida e estaria mais uma vez ocupando aquele corpo que já havia sido decomposto pela terra. E nós sabemos que isso não pode acontecer. Não é? Bom, então, como o conhecimento vai acontecendo gradativamente, o Senhor Jesus vai trazendo todas essas informações para todos nós. E, obviamente, não é que ele fala por parábolas, mas ele utiliza as informações que são comuns a todas aquelas criaturas. Ele utiliza, né, das informações sobre a terra, sobre a forma, né, como as criaturas se comportam em relação umas às outras nos momentos do casamento, no momento das festividades. Então, Jesus estava sempre trazendo as informações de forma que as pessoas pudessem gradativamente irem assimilando esses conceitos. Né? E nós, hoje, né, depois do Senhor Jesus ter passado junto a todos nós, ter trazido os conhecimentos que hoje nós podemos estar aqui, né, numa reunião pública, no dia 26 de dezembro, falando sobre reencarnação, falando sobre vida espiritual, falando sobre espírito, o Senhor Jesus trouxe todos esses conceitos através das parábolas, né? Através da sua convivência conosco. E o mais importante, né, que o Senhor Jesus nos provou é que a morte não existe. Porque o Senhor Jesus, mesmo após ter sido crucificado, ele retorna e fica conosco durante 40 dias, né, na convivência com aquele povo, na convivência com os apóstolos, ainda trazendo, né, as orientações, as informações necessárias para que nós pudéssemos caminhar com segurança. Então, o Senhor Jesus vem nos provar a existência do mundo espiritual. Mas se o Senhor Jesus, aquele tempo, falasse sobre espírito da forma que nós conhecemos hoje, nós não acreditaríamos. Como não acreditamos em grande parte naquilo que ele falou, naquilo que ele nos orientou. Tanto que nós o levamos à crucificação. E, diante disso, né, quase 2000 anos depois, nós tivemos o advento do Espiritismo, que também no seu início não pôde ser trazido com total clareza para todos nós, no sentido das manifestações, no sentido de podermos estar já falando
da forma como falamos hoje, da vida de espíritos. Porque também, se vivenciássemos, não é, essas verdades, vamos dizer assim, em 1848, 1850, 1854, também não acreditaríamos. Porque, após o desencarne do Senhor Jesus, nós mudamos, não é, de forma radical os conhecimentos, as informações que esse Espírito trouxe para todos nós. Nós deturpamos as verdades trazidas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, né, falava tudo com simplicidade e com clareza, mas nós, acostumados ainda aquelas adorações, ainda a suntuosidade da época dos faraós, da época dos grandes impérios, construímos igrejas babilônicas, né, templos de pedra e ouro. Passamos não mais a tratar o outro como semelhante. Passamos a não mais termos a fraternidade que o Senhor Jesus pregou a todos nós. E aí, né, passamos quase 2000 anos achando que era importante nós estarmos fazendo as adorações a Deus ainda em praça pública, ainda, né, quando tínhamos muito, fazendo as nossas ofertas à frente de todos, para que todos pudessem olhar para nós e vermos como somos caridosos, né, doando lá as nossas moedas, mas aquelas moedas não nos faziam falta. E o Senhor Jesus, né, dá lá o exemplo do óbolo da viúva, que só tinha uma moedinha, mas que coloca lá, né, para a oferta, para que pudesse ser distribuído com todos. Então, o Espiritismo vem nos lembrar da pureza da doutrina do Senhor Jesus. E as manifestações espíritas, elas começam de forma também bastante tranquilas, né? Elas começam com as pancadas, com os ruídos, elas começam, né, de forma mais intensa com as mesas girantes, para que nós, através da observação daqueles fenômenos, pudéssemos ir nos preparando para compreender o motivo daquelas manifestações. Porque se os espíritos se manifestassem a nós, né, de forma patente, aparecessem para nós, né, com as materializações, nós nos assustaríamos, com toda certeza, né? E talvez não acreditássemos, porque tínhamos ideias equivocadas, achávamos que, né, espírito que se manifestava, ou criaturas que se manifestavam, eram criaturas más, eram criaturas malignas. E aí nós vamos vendo que os espíritos começaram a trazerem, né, para nós, trazerem para a sociedade da época as manifestações, de forma que nós pudéssemos, aos poucos, irmos entendendo e aceitando aquelas manifestações como sendo manifestações de seres extracorpóreos, de seres invisíveis. E aí nós vemos, né, lá nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, em que, né, as pancadas que aconteciam na casa das irmãs Foxes foram de forma a mostrar, né, onde é que aquele senhor Carlos Rosman, se eu não estiver equivocada em relação ao nome, que me fugiu agora o sobrenome dele, pudesse indicar o local exato em que ele havia sido
enterrado, porque esse senhor havia sofrido um assalto, foi assassinado e foi enterrado onde construíram a casa das irmãs. Né? Então, ele, através das pancadas que ele produzia nas paredes da casa, ele conduz as irmãs, né, ao local exato em que ele havia sido enterrado. E pelas coisas materiais que foram encontradas junto aos seus restos, né, mortais, ele pôde ser reconhecido. Posteriormente, na Europa, as manifestações também tornaram-se mais patentes, principalmente com as mesas girantes. E elas foram também, né, acontecendo e tendo um crescimento a fim de que os espíritos pudessem provar a sua individualidade, a sua identidade, de forma gradual, até o momento em que, né, Allan Kardec, com as suas observações daqueles fenômenos, daquelas manifestações, trouxe para nós a doutrina espírita. Trouxe para nós, não é, o Livro dos Espíritos, principalmente, que foi o primeiro livro que ele trouxe e que nos dá, não é, todo o conhecimento acerca da doutrina dos espíritos, acerca da nossa vida no mundo material, nos mostrando que somos espíritos imortais, que somos individualidades, que ao desencarnarmos vamos manter, né, a nossa personalidade, a nossa individualidade, que seremos mais ou menos felizes dependendo da forma como conduzirmos a nossa vida no nosso dia a dia, e com isso, né, nós vamos adquirindo mais confiança, mais certeza em tudo aquilo que fazemos, né, na nossa vida. Porque quando não conhecíamos o Espiritismo e o nosso conhecimento, né, era ainda equivocado em relação ao mundo espiritual, todos nós tínhamos muito medo, né, do desencarne, muito medo da morte, porque achávamos que estaríamos perdendo a oportunidade da convivência com os nossos entes queridos, né, dos nossos amores, que deixaríamos para trás tudo aquilo que havíamos adquirido de conhecimento, né, tudo aquilo que havíamos construído para termos uma vida melhor, e o medo era natural. Hoje, nós já sabemos que podemos ser até herdeiros de nós mesmos, porque através da reencarnação poderemos estar reencarnando como nossos netos, bisnetos, e estarmos usufruindo daquilo que construímos. E principalmente porque somos sabedores de que a morte não existe, que a morte é somente uma mudança de estado, né, de estado físico, que manteremos o nosso pensamento, a nossa individualidade. Então, o Senhor Jesus, ele trouxe todo esse conhecimento para todos nós, mas ele não podia falar com clareza, porque nós, à época, não compreenderíamos, como muitos de nós hoje ainda não compreendem essas verdades, não é? E quando nós nos dizemos espíritas, olham para nós e acham que nós somos adoradores do demônio, que nós estamos errados nas nossas convicções, mas não, né? Nós todos estamos adquirindo, ou melhor, aprimorando os conhecimentos que esse irmão trouxe para todos nós. Aqui, na nossa casa, às terças-feiras, né, que é o dia do tratamento espiritual. Jesus não curava com o toque das mãos, o toque nas suas vestes, né, nas suas vestes ele curou
a hemorroísa, com o toque das mãos, ele curou os cegos, ele curou os leprosos, porque nós, não é, estamos hoje aqui, na terça-feira, na casa de Leon Denis, e em tantos outros lugares que fazem um tratamento espiritual. Não é porque nós já temos, de alguma forma, esse entendimento de que nós também podemos curar, que nós também podemos aliviar a dor do outro, porque o Senhor Jesus fazia isso, ele aliviava a dor do outro. Então, hoje, nós não fazemos mais as coisas cegamente. Nós já temos o conhecimento do magnetismo, nós temos o conhecimento dos fluidos, nós temos o conhecimento de que a vontade de ajudar, né, a vontade de fazer com que o outro se sinta aliviado, é que vai potencializar os nossos fluidos para que a gente possa auxiliar. Então, nós temos a oportunidade, através dos estudos, de estarmos podendo fazer com mais propriedade aquilo que já é uma coisa natural da criatura humana. Nenhum de nós é Jesus, nenhum de nós pode comparar-se a Jesus, mas nós estamos caminhando, né? No sentido de um dia sermos espíritos de escola, de um dia podermos fazer as curas da mesma forma que ele, mas como médiuns, como trabalhadores do Senhor, nós temos os espíritos elevados, os espíritos benfeitores, que se compadecem de todos nós e vêm à casa espírita para, na terça-feira ou no dia aprazado, trabalharem utilizando os médiuns como instrumentos. E eles estão aí, né, aliviando a dor de muitos que aqui vêm, né, curando aqueles que têm a possibilidade de serem curados, porque o Senhor Jesus não curou a todos. Porque, né, existem situações em que o Senhor Jesus não tinha como quebrar a lei. Ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que a lei se cumprisse. Então, nós não podemos dizer, vamos curar a todos, mas nós vamos tentar, com a nossa vontade, com a nossa determinação, ser aqueles que vamos intermediar os fluidos dos bons espíritos para também curarmos, para também aliviarmos a dor do outro. E isso todos nós temos condições de fazer, desde que nos preparemos para isso. A nossa casa, né, convida todos a que possam estar aqui, e aqueles que tiverem a condição, não condição moral, não aqueles que já estão acima do bem e do mal, não, aqueles que têm o fluido específico para isso, né, para poderem estarem trabalhando nas salas de tratamento espiritual. E como é que nós vamos fazer isso? Em janeiro, nós estamos iniciando os cursos. Então, vamos participar dos estudos doutrinários, porque o Senhor Jesus convidava o povo para irem estudar com ele as leis de Moisés, trazendo para o povo a sua visão daquilo que Moisés havia falado e que nós interpretávamos mal. Então, hoje, na Casa Espírita, nós estudamos o Evangelho do Senhor Jesus, nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós estudamos o Livro dos Médiuns e os outros livros trazidos por Allan Kardec, de forma a nos esclarecermos acerca das passagens, acerca de tudo aquilo que o Senhor Jesus disse para nós e que nós, pela falta do conhecimento, não conseguimos, na época, compreender. Então, em janeiro, nós estamos sendo convidados a estarmos aqui para fazerem os nossos estudos. O Senhor Jesus, né, fala
falou para nós o quê? Que se conhecêssemos a verdade nos libertaria, né? Então, cada um tem uma compreensão diferente do que seria a verdade e que a verdade nos libertaria de alguma forma. E quando eu estava fazendo a leitura dessa página aqui de Iandaiá, eu fui observando, né, que em alguns momentos ele fala sobre a forma de nós conhecermos a verdade, sobre a forma de nós termos esse entendimento. E aqui, num determinado momento, ele diz assim, algumas vezes não podemos dizer toda a verdade, porque esta pode trazer um transtorno àquele que a ouve. E quando eu li esse trechinho, eu me lembrei, né, de uma história que Neio Lúcio nos traz no livro Jesus no Lar, falando acerca da convivência do Senhor Jesus com os seus apóstolos, né, que o Senhor Jesus, a gente tem o conhecimento daquilo que está lá no Novo Testamento e no Atos dos Apóstolos, mas, né, esses espíritos elevados trouxeram para nós, ou melhor, esclareceram para nós algumas passagens, algumas histórias que nós não tínhamos o conhecimento no Novo Testamento. Então, Neio Lúcio, ele fala que o Senhor Jesus, vendo, né, na convivência com os discípulos, que os discípulos muitas vezes ficavam jogando, vamos falar assim, a linguagem bem popular, né, que Iandaiá até diz que a gente precisa, quando conversa, quando utiliza da palavra, usar a linguagem simples, né? Simples não significa vulgar, né? Mas quando a gente muitas vezes se reúne, né, muitos amigos, pessoas conhecidas, muitas vezes a gente joga a conversa fora. A gente não fala de coisas que sejam edificantes. A gente fala, né, sobre novela, sobre futebol, aí às vezes acaba, muitas vezes, debandando até para outros assuntos que não são assuntos realmente interessantes. E aí, o Senhor Jesus, na sua convivência, vendo como nós procedíamos, né, como os discípulos e seus familiares procediam, o Senhor Jesus começa a convidar aquelas criaturas à reflexão. E aí, Neio Lúcio diz que começam a ser realizados os primeiros cultos do Evangelho no Lar, que através das passagens do Antigo Testamento e através das dúvidas que os discípulos iam trazendo nas suas conversas com o Senhor Jesus exemplificava, né, para aqueles discípulos a verdade, vamos dizer assim. E aí, né, Neio Lúcio diz que Pedro, uma vez, pergunta ao Senhor Jesus o que seria a verdade. E aí o Senhor Jesus, né, depois de muito pensar, conta uma história para Pedro e aqueles discípulos, aquelas famílias que estavam ali junto a ele. Então ele conta que o Senhor Jesus, né, na sua história, narra que em uma gruta existia uma criatura que vivia, uma gruta, todo mundo sabe, né? É escuridão, é umidade. Então, esse indivíduo vivia numa gruta, pela história, uma gruta bastante fechada e bastante longa, né? Grande, e que o ar era um ar muito difícil de ser respirado. E que esse irmão, ele passava o tempo inteiro reclamando do mau cheiro que existia naquele ambiente, né? Ele gritava para Deus o tempo inteiro que aquele ambiente era um ambiente fétido, que ele não merecia estar ali naquele ambiente, porque, né, ele era a melhor criatura do mundo, ele era, né, acima de todas as outras criaturas. Então a gente já viu que orgulho, vaidade, né, esse senhor tinha
de sobra, mas ele não conseguia ver dessa forma. Bem semelhante a nós, não é? Nós também sempre nos achamos melhores, sempre nos achamos acima do bem e do mal. Então, esse Senhor da mesma forma. E que Deus, na sua infinita misericórdia, né, se compadece desse irmão e manda, inicialmente, o anjo da fé para estar ali junto a ele, né, para que ele pudesse, através da fé, voltar o seu pensamento a Deus, voltar-se, dedicar-se para a oração, mas ele não conseguiu compreender dessa forma. E continuava lá esbravejando, reclamando, né, da sorte que ele tinha e de estar ali ainda naquele ambiente. Aí, posteriormente, Deus manda para ele o anjo da esperança, para que ele tivesse esperança no futuro, na vida futura, que mesmo diante, né, das situações difíceis da vida, se ele tivesse, né, esse pensamento firme, se ele tivesse esse pensamento voltado ao Pai, que alguma forma ele seria inspirado para poder sair daquele lugar, encontrar a porta de saída para aquela situação. E ele não entende dessa forma, e ele continua a esbravejar, ele continua a reclamar, e Deus manda até ele o anjo da caridade, né, que o afaga, que o embala, não é, que lhe dá palavras de conforto, mas ele também não consegue compreender, né, aquilo que estava sendo dirigido a ele. Eu preciso resumir, porque já me avisaram que o tempo acabou, tá, gente? E aí ele, né, continua nas suas reclamações. E Deus não tem outra alternativa. Manda, né, para junto dele o anjo da verdade. E quando o anjo da verdade se aproxima dele, né, a verdade não nos liberta. Então o anjo da verdade, com a sua luminosidade, ilumina toda aquela gruta. E ele consegue vislumbrar a saída, mas ele consegue também ver a si próprio. E aí, quando ele vê a si próprio, ele percebe que os odores vêm dele mesmo. Que ele tinha o corpo coberto de chagas, que ele tinha o corpo coberto de ferimentos, né? E aquelas feridas que exalavam aquele mau cheiro. E que ele talvez, né, fugindo das criaturas, ou tendo sido segregado, lembram que eu falei que naquele tempo do Senhor Jesus, quem era doente era segregado? Talvez ele tivesse esquecido propositadamente a saída, para não encarar a si próprio. E aí ele vê a porta da liberdade, né? A verdade não nos liberta, mas ele se acovarda. Ele se acovarda e, ao invés de se libertar, ele vai caminha para o interior, né? Mais ainda da gruta. Porque a verdade, gente, nem sempre vai nos esclarecer. Vai fazer como diz aqui o nosso irmão. Vai nos obliterar a vontade de caminhar. Então, se hoje a gente consegue compreender só um pouquinho sobre a doutrina dos espíritos, sobre a vida espiritual, não tem problema. Um dia nós conseguiremos compreender mais. Mas o importante é que a gente não perca a fé, que a gente não perca a esperança, que a gente tenha a confiança no Pai, que nada do que nós passamos, que nada do que nós recebemos é em vão. É para o nosso crescimento, é para que nós nos tornemos criaturas melhores. Porque como espíritos, nós temos várias gradações. E cada um de nós está no degrau, né, num degrau da escada. Mas um dia, todos nós chegaremos ao topo. Não importa o tempo que levemos. O importante é que nós não deixemos de caminhar. Então, agora, né, que nós estamos além do nosso tempo e que precisamos encerrar,
que todos nós possamos pensar nisso. A verdade liberta, mas eu vou aos pouquinhos conhecendo essa verdade, mas que eu possa, no próximo ano, começar a dar o meu primeiro passo em direção à verdade, me esclarecendo acerca do que é ser, não é? Esse ser imortal que teve a oportunidade de reencarnar num planeta como o planeta Terra, para me tornar uma criatura melhor e fazer, não somente com que eu progrida, mas fazer com que todos aqueles que estão ao meu redor progridam junto comigo. Porque foi isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar e é isso que os Espíritos estão constantemente nos ensinando. Então, por maiores que sejam os obstáculos, tenham a certeza de que nós vamos conseguir vencer, né, esses obstáculos. Se não nessa encarnação, somos espíritos imortais. Temos aí a eternidade para vencê-los. Então, que todos tenhamos um bom ano novo, que todos tenhamos muita paz, muito estudo, né, e sabedoria para conhecermos a verdade. Muito obrigada, irmãos. Muita paz. Meus irmãos, Jesus os abençoe e proteja a todos nos trabalhos, nos estudos da doutrina espírita na noite de hoje. É claro que dentro das formas apresentadas de todo o período do progresso da humanidade, todos nós estamos avançando, progredindo e inseridos todos na própria história. Acordar hoje, caros irmãos, e sentir a beleza da vida, a propriedade infinita do conhecimento e olhar para o futuro na certeza da vida espiritual. Sentir, caros irmãos, a informação necessária para todos nós das lutas em que vivenciamos e enxergar com clareza o que precisamos fazer para que essas dores não criem dificuldade para o progresso, a certeza da vida espiritual. A doutrina espírita tem mostrado assim. Em todas as épocas, o homem aprendeu pela dor, aprendeu pela luta, aprendeu pela conquista e hoje podemos enxergar a beleza do amor do Cristo a dizer da consolação para todos os aflitos. Não há mais necessidade de sofrermos. Para o espírita sincero consigo mesmo, com o conhecimento das leis de Deus, não há mais necessidade de sofrermos. Temos que colocar essas necessidades que aparecem na vida de todos vocês que estão no corpo físico como objetivos de evolução. Família, organização íntima da célula que estrutura o início da construção da sociedade, da humanidade, é o repositório de todas as forças do Espírito para a demonstração de afeto, de carinho, de amor, de esperança, de união,
de cuidado, de educação e de nos sentirmos irmãos. Na estrutura que se amplia com a visão de vida espiritual, esta célula se multiplica pelos próprios objetivos construídos no lar. Sendo assim, caros irmãos, vamos aprender que neste período, a qual renovamos os conceitos com Jesus, sentindo as vibrações do Mestre a penetrar nos lares, porque lembramos dele, porque interagimos com ele, porque sentimos o seu Evangelho vibrante, no sentido do amor, da caridade, do perdão. Nesse período, caros irmãos, vamos buscar, com a segurança da renovação que se encerra o ciclo de um ano, compreender os nossos atos, entender as nossas lutas interiores, perceber o caminho a ser tomado e avaliar o que devemos estar fazendo na nossa encarnação, o que devemos estar fazendo nos objetivos de vida espiritual. Não façamos somente para um ano as renovações de postura, mas sim para a nossa existência como espíritos, cada dia, cada momento, cada segundo, cada pensamento será um ato de elevação. E assim, caros irmãos, estaremos vivendo a vida do Espírito no pensamento, estaremos vivendo a certeza ao nosso redor, construindo o reino dos céus prometido por Jesus em nossa mente. Façamos da nossa célula familiar a renovação íntima e possamos espalhar por todas as outras células a convivência deste amor, como irmãos que somos, e nos ligando à realidade espiritual, essas vibrações do amor do Cristo se ampliam e estaremos vendo o futuro, a construção de um mundo melhor que se inicia em cada um de nós. Que o trabalho da Casa Espírita seja a proposta desta renovação. Mas nada, meus irmãos, nada poderá acontecer para os próximos anos se não houver a segurança íntima do conhecimento de si mesmo. Que Jesus, que os bons espíritos amigos, vossos guias, saibam conduzi-los a todos na certeza do amor que nos une hoje, agora e sempre. O abraço do vosso irmão altivo, sintetizando cá as vibrações de Baltazar, sustentando e amparando a todos nos trabalhos espirituais da Casa de Leon Denis. Muita paz, segurança, renovação e alegria de viver. Graças a Deus.